Professor, como funcionava o sistema jurídico para Hans Kelsen? Primeiro, temos que entender que a concepção kelseniana de direito é numa dimensão estritamente positivista. Tanto que ele é reconhecido como o pai do positivismo jurídico. E há um jurista argentino que disse um dia: se quisermos entender o direito, subimos nos ombros de Kelsen. Isso significa a importância desse jurista para nós, estudantes do direito. Embora o positivismo jurídico kelseniano está caminhando para uma superação, sendo sucedido por uma ideia neopositivista, mas as contribuições de Kelsen ainda não podem ser preteridas. Elas ainda estão atuais e devem ser consideradas. Como Kelsen via o direito nessa dimensão do dever ser, da expressão da norma jurídica e da independência do direito com outros instrumentos de controle sociais, especialmente a independência do direito no seu mistério de controlar a vida em sociedade, impor ordem, segurança e paz, independentemente da moral. Kelsen reconhece a moral como um importante e poderoso instrumento de controle social. Todavia, diferentemente de Jeremy Bentham e diferentemente do francês Dupin, ele não via essa interdependência sistêmica do direito entre o direito e a moral. O sistema jurídico, então, em Kelsen funcionaria com seu caráter estritamente legal. E desta forma, então, a estrutura sistêmica do direito partiria de uma lei fundamental, entendendo esta lei fundamental como norma suprema do ordenamento jurídico, e aí estaria localizada a Constituição, e todo o sistema jurídico estaria vinculado a ela, reconhecendo-a como suprema, e que, portanto, ela na condição de suprema a Constituição, as demais normas do ordenamento jurídico, do sistema jurídico, ficariam submetidas aos ditames da Constituição. Assim, nós poderíamos entender o sistema jurídico kelseniano numa representação gráfica piramidal, de hierarquia das normas do ordenamento jurídico em relação à Constituição. Me parece que essa, de forma mais rápida, seria as pontuações que eu vejo mais necessárias no momento. E qual seria a importância dessa pirâmide de relações normativas para os Estados democráticos de direito? Pois bem, eu não vejo apenas para o Estado democrático de direito. Eu penso que para qualquer modelo de Estado, mesmo nos estados de exceção, essa estrutura piramidal e hierárquica se faz necessária até mesmo para a garantia da segurança jurídica. E sem segurança jurídica não há certeza jurídica. Não havendo segurança jurídica, não havendo certeza jurídica, mesmo num estado de exceção, o caos estaria instalado. Só para ilustrar, Kelsen, por exemplo, cogita e reconhece um sistema jurídico que funciona em pleno estado nazista, que é um estado horrendo, é um péssimo modelo de Estado que o mundo já experimentou, e, no entanto, a partir de uma concepção positivista kelseniana, não há como negar e deixar de reconhecer um Estado de direito no Estado nazista e, consequentemente, um sistema jurídico que funcione. Embora um sistema jurídico horrendo, mas era um sistema jurídico. E desta forma, portanto, sistemicamente estruturado de forma hierárquica a uma lei fundamental que se situava no topo da pirâmide da organização jurídica. Agora, essencialmente na sua pergunta, Ana, devo dizer aos colegas que a importância para o Estado de Direito, do Estado democrático de direito, dessa concepção piramidal sistêmica do ordenamento jurídico, é primeiro entender que a ordem jurídica no Estado democrático de direito deflui
da relevância da Constituição como norma essencialmente de limitação do poder do Estado e de garantia de direitos fundamentais aos governados. Então, remete-se ao topo dessa pirâmide a certeza de um Estado em que o que sobrepõe a todos é o império da lei, inclusive o próprio Estado, numa concepção de Estado democrático de direito. Especificamente democrático é reconhecer que, em havendo a Constituição no topo da pirâmide, e a Constituição decorre da atuação de um poder específico, que é o poder constituinte, como poder inicial, autônomo, ilimitado juridicamente, etc. E quem é o titular desse poder que faz a Constituição? O soberano, o povo. Isso para o Estado democrático de direito é vital. Então, uma concepção hierárquica de estando no topo da Constituição, no topo do ordenamento jurídico, a Constituição Federal como norma suprema das relações entre governados e governantes e vice-versa. O senhor nos trouxe essa questão da moral, né, que é sim validada por Kelsen, porém, o mais importante é a norma positivada. Com relação ao justnaturalismo, qual era o posicionamento que ele trazia? Ele reconhecia. Existem alguns equívocos. Já tem aí pessoas que ousaram afirmar que Kelsen descartou o direito natural. Não. Ele autentica o direito natural. De que forma? Numa perspectiva do sentido lógico-jurídico, numa concepção de sentido de Constituição, para identificar a regência de uma lei fundamental de natureza transcendental. E o transcendentalismo da lei fundamental ancora-se onde? No direito natural. Então, Kelsen reconhece o direito natural, respeita os ditames, os princípios, os valores axiomaticamente do direito natural, mas aí ele faz um diferencial. O direito, para ser aplicado, para garantir o máximo de ordem jurídica, de segurança e de paz, é preciso estar positivado. Então, mesmo as regras de direito natural, que até então não seriam necessariamente prescritas em lei, passariam a ser recepcionadas pelo direito positivo e o direito natural passaria a ser uma fonte de inspiração de princípios e valores que nortearão o direito positivo, o legislador na hora de positivar o direito. Isso que é importante a gente entender. Não é uma ruptura do direito com a moral, e sim uma definição de espaços específicos. Não é? De forma geral, como o senhor avalia a teoria pura do direito de Kelsen? Olha, como ele mesmo analisou, antes de morrer, Kelsen reformatou a sua própria teoria pura do direito, fazendo correções e reconhecendo que ele errou aqui e acolá na hora de formular a sua teoria. Porém, devemos entender que a teoria pura do direito, a meu ver, é um divisor de águas no estudo do direito enquanto ciência. A verdade é que a partir da teoria pura do direito, das ideias de Kelsen sobre o direito positivo, o mundo passou a ter uma outra dimensão de ordem. E a partir disso, essa teoria, a partir dos princípios teóricos, das construções teóricas de Kelsen, aí tivemos um avanço profundo no direito interno ou nacional dos Estados. Tivemos um avanço profundo da ideia de respeito às regras de direito internacional, mesmo não sendo as normas de direito internacional a priori coercitivas, mas que deveriam ser respeitadas pelos Estados parceiros, pelos Estados assinantes, firmadores daqueles tratados, convenções e pactos
internacionais, por conta da ideia de que o direito escrito e o direito positivado é direito posto pelo Estado para regular as condutas sociais e, consequentemente, sob uma presunção de se fazer justiça. Então, a teoria pura do direito contribui para o fortalecimento do direito constitucional, contribui para reconhecer a Constituição como documento essencial do contrato social entre governantes e governados. Toda essa ideia que é extraída da teoria pura do direito. Tem anomalias? Tem. Quando Kelsen propôs o distanciamento da moral e o direito e sobrepondo o direito à moral à hora de se garantir ordem, isso permitiu deformações do seu pensamento. Teve estados que estabeleceram tratou a lei como um fetiche, num fetichismo mesmo, premissa maior, premissa menor, aplica-se. Ou seja, a lei pela lei e com a lei. E nós vemos que a vida não toca somente pelas regras que o homem constrói e arquiteta. É inegável que a vida do ser humano em sociedade é tangida por valores, por princípios. E que a lei não consegue expressar, por mais esforço que o legislador faça, a profundidade, a latitude e o alcance de um princípio. Isso são aspectos comprometedores da teoria pura do direito. Mas, Ana, eu devo dizer o seguinte: a teoria pura do direito não é perfeita, isso é fato. Porém, o direito seria muito mais imperfeito sem a teoria pura do direito. Bom dia, professor. Professor, de que maneira Hans Kelsen utilizou o ser e o dever ser para distinguir a realidade do direito? Primeira coisa que precisa ficar clara é justamente compreender essa diferença entre ser e dever ser. E no caso do Kelsen, o objetivo dele, ao redigir o seu texto, e o principal deles, que é a teoria pura do direito, o objetivo do Kelsen é justamente fazer essa separação entre o que é jurídico ou exclusivamente jurídico e aquilo que seria ou seriam as influências dentro do aspecto jurídico. Então, nesse sentido, ele vai chamar ou vai entender o ser como a realidade e o dever ser como aquilo que é o jurídico propriamente dito. E o objetivo dele, então, é diferenciar essas duas coisas e olhar para o direito apenas naquilo que ele deve ser e não daquilo que ele é. Quer dizer, nesse sentido, aquelas influências sociais, por exemplo, não poderiam entrar numa análise jurídica kelseniana, pelo menos num primeiro momento, porque os aspectos sociais eles geram questões que vão além daquilo que está no âmbito jurídico, daquilo que está na letra da lei, digamos assim. Dentro desses aspectos sociais, nós entramos no direito natural. Por que ele considera o direito natural algo frágil? Porque o direito natural é subjetivo. Porque o direito natural, ele depende daquilo que cada um acha. Quer dizer, eu acho que eu tenho o direito natural de fazer qualquer coisa X, e a partir desse momento, se eu me dou essa prerrogativa, e você, por exemplo, acha que você deve fazer aquilo que é o Y, a gente cria um conflito. Quer dizer, um exemplo muito claro é aquele texto, o texto da Antígona, quando se tem justamente esse conflito entre o direito natural e o direito positivo. Quer dizer, no âmbito lá da Antígona, do texto da Antígona, ela acredita que o direito natural é superior porque ela acha que os seus parentes precisam ser devidamente enterrados e receber as devidas honras, etc. Então, nesse sentido,
Isso é uma subjetividade, porque vai haver aquela pessoa, como a Antígona, que acredita ser necessária a existência desses ritos, e vai haver aquela que não. E aí, qual dos dois então, né, você vai acontecer, ou qual dos dois vai se concretizar? Ou também um outro exemplo seria aquele caso dos exploradores de caverna, quer dizer, quando a gente olha para o direito natural à vida, o direito natural à vida de quem? Dos exploradores que sobreviveram ou daquele explorador que foi assassinado para manter a vida dos outros. Então aí se torna muito subjetivo. Daí a ideia do Kelsen, então, de pensar nessa teoria pura do direito que tiraria essa subjetividade que é intrínseca ao direito natural. Ainda para ele existe uma distinção entre justiça e direito? Sim, porque a justiça é algo subjetivo. Ou seja, o que é justo? Pessoa comete um crime ou um delito qualquer. O que é justo? Que ela fique 1 ano presa ou que ela fique 5 anos presa? Quando a gente olha para o sistema prisional brasileiro e percebe que, e aqui é um exemplo apenas, mas numa cela em que caibam 10 pessoas tem 50, isso é justo? Vai ter gente que vai dizer que sim, que é justo, porque se a pessoa cometeu delito, ela tem que sofrer para pagar. E vai ter gente que vai dizer que não é justo, porque se a cela é criada para 10 e tem 50, isso não pode ser visto como justo. Então, para o Kelsen, a justiça vai estar muito mais vinculada à concretização da lei. E aí ele vai levantar o elemento da vigência, da validade, da eficácia da lei. Então, se uma lei tem esses 3 elementos, ela passa a ser justa. Quer dizer, a justiça aqui vai estar muito mais vinculada à ideia de efetividade, de concretização do que está na lei, do que está presente da lei, do que elementos subjetivos, de acreditar que isso é bom, portanto é justo. Quer dizer, inclusive desse ponto de vista não existiria, de uma certa forma, essa ideia de bom ou ruim. A aplicação de uma lei é boa ou ruim, não importa, ela é aplicada. Se é aplicada, então é justo, ponto final. E por que ele criticava muito a teoria platônica? Porque o Platão é idealista. E a partir do momento em que o Platão cria a distinção entre mundo material e mundo ideal, a partir do momento em que o Platão passa a olhar do ponto de vista de primeiro se criar aquilo que ele chamava de entidades, que seria a representação de tudo que existe no mundo material, mas não aqui, nesse mundo material, mas sim no mundo ideal, você está criando uma subjetividade. Quer dizer, quando a gente pensa assim, qual é o modelo de cavalo ideal, um animal? O que é um cavalo? Qual é o cavalo mais bonito? É um branco, é um preto, é um marrom, é um malhado? Qual desses é o mais bonito? Então, o Platão partia do princípio de que esse modelo de cavalo bonito, por exemplo, o mais bonito, existiria nesse mundo ideal. Então, caberia na visão platônica ao rei filósofo concretizar aquilo na realidade. Então, transpondo para o âmbito jurídico, na visão do Platão existiria aquela ideia de o que seria a justiça nesse mundo ideal, e a partir daí, então, esse rei filósofo vai pegar essa justiça e vai concretizar essa justiça. E para o Kelsen isso é complicado, por quê? Porque isso acaba caindo na preferência daquele que é o rei filósofo. Quem garante que esse rei filósofo vai ter o altruísmo necessário para pôr em prática uma legislação, de repente que ele discorde? Então isso, daí a crítica do Kelsen ao Platão, ou seja, ao idealismo, à subjetividade, e não a ideia do que o direito deveria fazer, quer dizer, um pouco mais concreto, um pouco mais palpável do que o pensamento idealista do Platão. Certo. E para ele, como se dava a relação entre política e ciência jurídica? Bom, para o Kelsen, ele acredita que essas duas coisas estão interligadas porque ele define o direito como a existência do Estado. Quer dizer, a partir do momento em que se percebe que cabe ao Estado criar o direito e que o direito vai ser posto em prática com a força coercitiva do Estado, então Estado e direito seriam as mesmas coisas. Para ele não existiria direito onde não houvesse Estado. Agora, esses elementos políticos, que seriam subjetivos na visão kelseniana, não poderiam entrar do ponto de vista dessa criação jurídica, dessa criação da lei. Então, de todo jeito, eu acredito que o interessante seja ter sempre em mente que não pode haver direito se não houver o Estado, já que não apenas é o Estado que vai criar o direito, mas é o Estado que vai executar
né? E obviamente vai julgar conforme aquilo que está sendo ali previsto. Certo. Qual a importância da teoria pura do direito e como podemos notar esta nos dias atuais? A importância da teoria pura do direito, ao meu ver, vem a partir do momento em que se tem a necessidade de se tirar essa subjetividade, né? Ou seja, a partir do momento em que, de um ponto de vista histórico, até aí o final do século XIX, né, se tinha essa ideia de que o direito ele vai concretizar aquilo que o líder quer, né? A teoria pura do direito, ela de certa forma contribui com uma impessoalidade do Estado, com uma impessoalidade do agente público, no sentido de que o agente público ele não vai fazer o que ele quer, mas ele vai fazer aquilo que a lei está mandando ele fazer. É lógico que existe um outro lado da moeda, né? Um lado que pode ser visto como negativo, porque a partir do momento em que o agente público se limita àquilo que a lei está sendo feita, ele pode tomar decisões que seriam questionáveis, mas isso não vem ao caso aqui. Então, de todo jeito, a teoria pura do direito ela é importante porque ela traz essa impessoalidade e eu acredito que seja inegável a presença dessa teoria pura do direito nos dias atuais, até mesmo porque o direito ainda continua sendo positivista. Por mais que exista um pensamento que, ao meu ver, é simbolizado pelo neoconstitucionalismo, que é a ideia de não apenas existir elementos presentes no texto constitucional, mas dar efetividade, ou seja, concretizar esses elementos na prática, mas essa concretização é feita de acordo com parâmetros que, ao meu ver, são parâmetros kelsenianos. Por quê? Porque é necessário concretizar aquilo ali conforme a lei prevê que deva ser concretizado. Então não tem como negar a ideia desse positivismo, e até mesmo porque, quer dizer, todos sabem que o juiz ele precisa agir conforme aquilo que a lei prevê, não é conforme aquilo que é a vontade pessoal dele, né? Então, nesse sentido, não tem como negar, nem como renegar a importância do pensamento kelseniano, ainda que, repito, hoje de certa forma um pouco mais brando no sentido de não ser a ferro e fogo aquilo que está ali na lei, mas não tem como negar e como diminuir a importância dele no mundo jurídico na atualidade.